Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação SAPR11, que eu vou chamar a partir de agora de SAPRA11 porque é muito mais fácil, da Sanepar. E vamos começar com aquele conteúdo pago, que eu sempre trago de graça para vocês, o preço justo, meus amigos, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação SAPRA11 é R$ 55,34 e no momento ela está custando R$ 23,50. Com esse preço justo, comparado a esse preço atual dela, ela tem um potencial de rentabilidade de 135,48%, meus amigos. Eu sempre venho dizendo aqui para vocês que normalmente quem investe baseado nesse indicador de valuation pede entre 30% e 40% no mínimo para investir. E ela aqui está com 135,48%, ou seja, é uma indicação clara de compra segundo o método de Benjamin Graham. Lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhuma ação, inclusive da SAPRA11. Você vai pegar esses números, essas informações que eu estou te passando, inclusive as informações dos analistas de mercado que eu vou passar daqui a pouquinho lá no Status Invest, e aí você vai estudar mais e aí você decide se compra ou não ela. Outro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo o método de Décio Bazin, o preço teto atual da ação SAPRA11 é R$ 20,40. E como a gente viu que o valor dela está R$ 23,50, ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 13,19%. Essa questão é porque o preço teto, para quem não sabe, é baseado no dividend yield médio dos últimos 5 anos. Então ela não está com dividend yield muito bom, isso puxa o preço dela para baixo, então ela ficou com potencial de rentabilidade negativo. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o checklist do Investidor Buy and Hold, que tem 10 itens interessantes e importantes para uma ação possuir, digamos assim. E não é, no caso, da ação SAPRA11, e sim da companhia Sanepar. E aliás, para quem não sabe, a SAPRA11 é na realidade uma unit. E o que é uma unit? É um pacotezinho de ações. No caso, são 5 açõezinhas da Sanepar, sendo uma ordinária e 4 preferenciais. Eu, por exemplo, possuo na minha carteira Sanepar, mas eu possuo a SAPRA 4, é a preferencial da Sanepar. Então, no checklist do Investidor Buy and Hold, ela tem apenas 2 problemas. A empresa não teve um bom crescimento de receita e de lucros nos últimos 5 anos. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o gráfico de lucro versus cotação. Lembrando, pessoal, que longo prazo, normalmente, a cotação segue o lucro da empresa. E você vê que, pelo menos desde 2020, foi aberta uma mini boca de jacaré, que cresceu absurdamente em 2021, cresceu mais ainda em 2022 e só agora está começando a se fechar. Você nota essa tendência de fechamento da boca de jacaré. Essa linha verde é a linha do lucro, está lá em cima, enquanto a cotação está bem embaixo. Ou seja, a tendência é que, principalmente se o lucro se mantiver, essa cotação suba muito mais e fique um valor bem maior. Olha aqui, a tendência é que se ela fosse encontrar com um gráfico de lucro, ela chegue a bater quase R$ 35 aqui. E pessoal, se você quer me ajudar a pagar esses conteúdos pagos que eu trago para você aqui do Investidor 10 Módulo Pro e também lá do Status Invest, lá do modo Forecast, que também é um módulo pago que eu trago de graça para vocês, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! E agora, pessoal, eu vou passar um videozinho para quem não conhece o que é a Sanepar, como é que ela funciona, um videozinho de cerca de 3 minutos. Se você já tiver visto o vídeo ou já conhecer o que é que a Sanepar faz e onde é que ela funciona, você pode dar um pulinho mais ou menos de 3 minutos e na sequência a gente vai falar sobre a questão da privatização, como é que anda essa questão da privatização. A água é o nosso bem mais valioso. No Paraná, as pessoas podem contar com o trabalho de uma empresa que trata muito bem a água. A Sanepar tem mais de 50 anos de história, levando saúde, qualidade de vida e conforto para as pessoas. Hoje, ela oferece água tratada para mais de 10 milhões de pessoas em 346 cidades. O serviço de esgotamento sanitário, que cresce a cada dia, já beneficia mais de 7 milhões de pessoas.
E mais de 210 mil famílias são beneficiadas pela tarifa social, com água e esgoto a baixo custo para quem mais precisa. É a qualidade de um trabalho que está em 402 estações de tratamento de água e esgoto e numa rede de distribuição e coleta com 79 mil quilômetros, quase 2 voltas no planeta. A Sanepar foi a primeira empresa de saneamento da América Latina a obter a certificação de qualidade ISO 9002 e a primeira das Américas com a norma ambiental ISO 14001. A Sanepar é feita por mais de 7 mil empregados, uma força que sustenta a empresa em todas as épocas. Os saneparianos têm apoio para buscar capacitação constante e respondem com níveis avançados de competência. A empresa sabe o quanto rende unir capacidade técnica e criatividade. É o caso de Foz do Iguaçu, onde a Sanepar estuda o uso de resíduos do tratamento de esgoto para a geração de energia elétrica. No futuro, a empresa poderá produzir parte da energia que utiliza nas suas próprias estações de tratamento. Outro exemplo de aproveitamento criativo dos resíduos, a Sanepar incentiva o uso de adubo orgânico, com o fornecimento do lodo das estações para produtores de agricultura familiar. A Sanepar está dentro da comunidade e de portas abertas para ela. Trabalha junto às escolas, ensinando a valorizar a água. É uma empresa comprometida com a qualidade de vida das pessoas e com a sustentabilidade. Como em Cianorte, onde a Sanepar faz a coleta e o tratamento de resíduos sólidos. Há mais de 10 anos, a cidade adota as práticas mais adequadas para a destinação do lixo. É um problema ambiental sério em todas as cidades. E a operação da Sanepar em Cianorte é referência no Brasil. Com mais de meio século de história, a Sanepar faz a diferença nas cidades do Paraná onde atua. A Sanepar é a escolha natural das prefeituras para cuidar da água e do esgoto do município. Agora, a Sanepar inaugura uma nova era. Novos serviços, inovação tecnológica e metas muito claras. Claras como a nossa água. Então, pessoal, é o seguinte, vocês devem estar sabendo que recentemente, no mês passado, a Copel foi privatizada. E todo mundo ficou pensando, a Copel foi privatizada, a Sanepar vai ser privatizada, porque as duas são do Paraná, as duas estão sob o comando do mesmo governador, que ele privatizou uma, por que não vai privatizar a outra? Então isso aqui é um textozinho de uma reportagem que eu peguei no site Valor Invest, e ele fala exatamente sobre a questão da Sanepar, destacando a Unity, que a gente está falando, e falando do governador aqui, o Ratinho Júnior, que está planejando mais 2 leilões. Esses leilões são de PPPs, para quem não sabe, parceria pública-privada. Então ele já fez um e agora vai fazer mais 2 leilões. E ele disse que no momento está descartando a privatização, ou seja, ele não está com interesse em fazer agora no momento. Enquanto a Copel ele queria fazer o mais rápido possível, tanto que fez e foi privatizado no mês de agosto. Agora, para deixar mais clara essa questão, eu trago esse trecho para vocês. Neste primeiro momento, não há, aí o cara bota entre parênteses, né? Não há planos. Como a empresa está muito bem tocada, ou seja, está fazendo um bom trabalho, temos o planejamento das PPPs, que faz essas parcerias público-privada, que na realidade faz o governo economizar, né? Porque vai fazer uma parceria da Sanepar, no caso, com uma empresa privada para diminuir os custos, que vão dar uma velocidade para investimentos em áreas que levariam um cronograma maior. Então, neste primeiro momento, não há planos de privatização, mas vamos sentir no mercado. O marco do saneamento é algo novo. Vamos observar para ver o que é melhor para o Paraná. Ou seja, então a princípio está descartada uma privatização rápida da Sanepar. Pode ser que ela aconteça, mas a gente não sabe quando. Se o Ratinho demorar muito para fazer essa privatização, pode ser que entre outro governador e ele nem consiga mais privatizar. Tem essa questão também. Então a princípio não tem. Mas mesmo assim você sente que a Sanepar conseguiu se valorizar. Porque a Sanepar está com vários bons números. Então ela basicamente ela só não dispara mais exatamente porque a Sanepar é uma empresa pública e o pessoal não gosta de investir em empresa pública, só quer investir em empresa privada. Então por isso, por causa desse risco político que chamam, ela não disparou a ação. Mas ela está com ótimos números que poderiam fazer ela estar com um valor bem mais alto se ela fosse privatizada, que não aconteceu no momento e não tem essa previsão para acontecer. Agora a gente vai lá para o Status Invest para continuar aqui o nosso comentário sobre a ação.
O valor da ação aqui no Status Invest é um pouco diferente lá do Investidor 10. Aqui é R$ 23,63 no momento. E nas últimas 52 semanas ela bateu uma mínima de apenas R$ 15,24 e uma máxima de R$ 23,67. Ou seja, ela praticamente está na máxima dela. E o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,76%, ou seja, é um bom dividend yield. Você vê como ela se valorizou. Você vê que ela estava valendo bem pouco aqui no ano passado, cerca de um ano atrás, e como é que ela cresceu? Basicamente, ela foi puxada o valor exatamente porque ocorreu a privatização da Copel. Acho que primeiro começaram os boatos da privatização da Copel. Isso já elevou o patamar dela. E aí depois que ela foi privatizada, a Copel, aí disparou mais um pouquinho. Você vê que ela, ó, aqui antes da privatização já estava valendo mais, já tinha os boatos da Copel ser privatizada, e aqui depois que a Copel foi privatizada, ela se valorizou mais ainda, exatamente porque tem muita gente já considerando que a Sanepar vai ser privatizada a qualquer momento, e já está precificando essa privatização da ação. Agora a gente vai para mais aquele conteúdo pago que eu trago de graça para vocês. Meu amigo, me ajude, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ative o sininho, e, se puder, siga aquela dica lá que eu coloquei do Valeu para me ajudar a conseguir receber mais rápido do YouTube e conseguir pagar a renovação do módulo Forecast e também lá do módulo Pro do Investidor 10. Então, no momento, temos 6 analistas avaliando a Sanepar e cerca de 3 semanas atrás, eles fizeram essa avaliação e 4 indicaram aguardar. Aguardar é aquela mesma coisa de posição neutra, ou seja, a mesma coisa que manter. Ou seja, se você tem, meu amigo, você nem deve vender, nem deve comprar. Se você não tem, não é para comprar. Enquanto isso, 2 analistas dizem para comprar forte. Comprar forte é aquilo, meu amigo, a ação tá barata, tá muito boa, compre logo antes que seja tarde. Então, na média dessas análises, a indicação dos analistas é comprar. Comprar é aquilo, compre, mas não com uma compra forte e nem é para aguardar. Na mesma data que eles fizeram essa avaliação, eles também colocaram um preço mínimo, um preço-alvo e um preço máximo para a ação, e o preço mínimo de R$ 23, a gente vê que a ação está um pouco acima desse preço mínimo, mas é muito pouco mesmo, né? Não chega nem a ser 5% acima do preço mínimo, e ela está abaixo do preço-alvo, mas agora é pouco abaixo do preço-alvo, né? Cerca também de uns 5% abaixo do preço-alvo. Aliás, se você olhar, o preço mínimo para o preço-alvo, a diferença é muito pequena, né? E o preço atual está quase que no meio, né? Ele só está bem abaixo do preço máximo, mas também não é tão abaixo assim. Pouco mais de 10%, uns 15% aproximadamente. Vamos começar com mostrar a vocês os indicadores de valuation, começando pelo mais importante, o dividend yield. Para mim é o mais importante, para muita gente não é. Tem gente que não quer nem saber dividend yield, quer saber se a ação cresce ou não cresce. Mas para mim o dividend yield é fundamental porque eu quero colocar numa carteira previdenciária. Então, ela precisa distribuir bons dividendos. E atualmente a média dela é 5,43. Está abaixo da média exigida por Desbazin, que é 6%. Até por isso, ela teve aquela questão do preço teto que ficou abaixo do valor atual da ação. Mas a gente vê que, no final das contas, ela é uma empresa interessante, porque ela tem uma constância. E o dividend yield atual dela está 7,76. Aí você vê aqui, ó, que em 2017 ela só distribuiu 2,68% de dividend yield, aí depois 5,44%, 2 anos ruins, 4,24% e 3,88, aí melhorou 2021 para 5,69 e o melhor ano foi 2022, 8,35%. E esse ano está 7,76 e ela já distribuiu esse ano. Agora, um problema da Sanepar, eu vou mostrar agora para vocês. É esse aqui. Eu não gosto disso. E tem muita gente que não gosta também. Disso o que, Adriano? Olha aqui. Ela anuncia em 2021 2 vezes. Normalmente ela é um relógio suíço. Anuncia 2 vezes, em junho, em dezembro, e paga quando? Em junho do ano seguinte. Ou seja, 1 ano depois desse anúncio e 6 meses depois desse anúncio. Olha aqui, em 2022, 2 anúncios. 2023, foram 3 anúncios, porque teve um de dividendo. Você vê que normalmente ela não distribui dividendos, ela distribui normalmente JCP, né? Muito JCP, dividendo é pouco. Olha aqui, em 2019, dividendo. Em 2022, dividendo. Em 2023, nada de dividendo. Por enquanto, só JCP. Anunciou 3 vezes, mas olha aqui, uma exceção. Eu não tinha prestado atenção. Esse anúncio de abril de 2022, ela pagou também em julho de 2022. Isso aqui deve ter sido um dividendo extraordinário, tipo isso. Por isso que foi diferente.
Agora, o padrão dela é esse. Anuncia 2 vezes por ano, uma em junho e uma em dezembro, e paga no ano seguinte. Olha aqui, ó, exatamente os pagamentos que tiveram esse ano. Anunciou em junho do ano passado, em dezembro, e pagou em junho desse ano. Ela pagou esse ano R$1,40. E ela já fez um anúncio de dividendos esse ano para pagar quando? Não se sabe quando, mas normalmente é quando, a gente já sabe. Junho. Normalmente ela paga em junho. Então, provavelmente, apesar dela ainda não ter confirmado a data, esse dividendo aqui de 90 centavos deverá ser pago em junho no ano que vem, ou seja, 2024. Esse é o problema que eu falei para vocês, que eu não gosto disso. Ela demora muito a pagar, né? Muita gente, tem muito youtuber que diz, não tem problema para mim, o que importa é receber. Tem outros que dizem, não, é muito ruim porque você deixa de investir, não tem acréscimo de juros, então é ruim, eu não quero investir. Então tem esses dois lados da moeda. Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim. Eu acho ruim, mas mesmo assim eu tenho na minha carteira. Continuando os indicadores de valuation, a gente vê que o P sobre L dela está 5,22, ou seja, é um P sobre L bem interessante. O P sobre VP dela está ridículo, 0,78, muito bom, muito baixo. 22% abaixo do valor patrimonial, como ela tivesse com um desconto, e um desconto muito bom ainda. Então ela está muito barata em relação a esse indicador de valuation. EV sobre EBITDA e EV sobre EBITDA, abaixo de 10, indicam que a ação também está barata. Então nesses dois indicadores ela está barata. A dívida líquida dela sobre o patrimônio líquido, os analistas em geral consideram que para ser no máximo 1. Eu considero que é no máximo meio. Ela está 0,49. Ou seja, ela está boa tanto nos critérios dos especialistas como o meu próprio. Meio, 0,49, abaixo de meio. A dívida líquida sobre a EBITDA, os analistas especialistas consideram que o ideal é até 3,5. Eu considero que o bom é abaixo de 2. E aqui ela está 1,77. Ou seja, ela também está dentro dos critérios, tanto dos analistas como o meu próprio. Então tá ótima também nesses dois critérios de endividamento. A margem líquida, para mim, o ideal é a partir de 20. Para os analistas, a partir de 10. Ela está 23,19. Ou seja, também está dentro dos dois critérios. Para os analistas, o ideal, o ROI é no mínimo 10. Para mim é no mínimo 20. Aqui está 15. Está quase lá no meu. E está no dos analistas, tá ok. Então, sobre esses critérios todos, a maioria está muito bom, né? Todos os critérios, praticamente. O único que não está muito bom, para mim, é o ROI. Mas para os analistas também está bom. Então, para todo mundo está barata, ela está sem dívida, ela está com margem líquida boa, ROI bom. Então, ela está muito boa. Por isso que ela está se valorizando também. E aqui a gente vai para o mapa de calor, que mostra quando são feitos os pagamentos da Sanepar. E olha que é um relógio suíço, né? 100%, todas as datas dela. A gente viu que ela começou a distribuir dividendos em 2017, mas foi o anúncio. O pagamento foi em 2018, né? E tá aí, olha aí. 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, a gente já sabe que ela deve pagar também em junho. Ela só ainda não divulgou a data de pagamento, mas deve ser em junho também, porque ela sempre faz esse pagamento em junho. E meus amigos, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscreva agora, deixa aquele like, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!